O ano é 1975. O Brasil vivia sob o duro e arbitrário regime do Ato Institucional número 5, baixado durante a ditadura militar. Nesse período de perseguições, tortura e prisões, o então editor do Jornal da TV Cultura, Vladimir Herzog, é convocado para depor no Destacamento de Operações de Informação e Centro de Operações de Defesa Interno, DOICODE, acusado de ligações com o Partido Comunista. Vlado atendeu a intimação e nunca mais voltou. Foi assassinado e acusado de suicídio em 25 de outubro. Eles chamavam o grupo da TV Cultura da TV Vietcultura. Então tem um famoso pronunciamento do Zé Maria Marinho e o Nabi Abichedi quando ia ocorrer a prisão do Vlado e todo o grupo de jornalistas da TV Cultura. Aliás, eu fiquei sabendo assim, abriram a porta de duas pessoas, aparece lá de terno, eu comecei a berrar que ia assassinar o Vlado. E a partir daí eu resolvi, o que eu decidi foi acabar com a história que levantaram, a falsa que levantaram, que ele tinha sido suicidado, tinha se matado. Isso nunca aconteceria, o Vlado nunca faria isso. E aí a minha luta foi despencar essa farsa. E eu lutei isso com tudo que eu pude e com a força que eu tinha, porque eu não podia deixar marcado isso no Vlado. Não podia de jeito nenhum. Em 31 de outubro do mesmo ano, um ato ecumênico em homenagem à memória de Herzog reuniu 8.000 pessoas e lideranças religiosas pacificamente na Praça da Sé. O ato ficou marcado como início da queda do regime militar, que ainda se manteria até 1985. Audálio Dantas era o presidente do Sindicato dos Jornalistas na época e foi um dos articuladores do culto. E a partir daquele momento a ditadura começou a cair. E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi uma figura emblemática da resistência democrática no país, que foi Dom Helder Câmara, que estava presente ao culto, não se manifestou, mas ao final, ao ser perguntado, ele disse que o silêncio era mais importante em alguns momentos do que todos os gritos. Aqui na Câmara, a Comissão da Verdade, Vladimir Herzog deu início em 2012 a um trabalho para resgatar as memórias e crimes cometidos durante a ditadura. Nessas reuniões surgiram as primeiras ideias de revitalização da praça, que até então se chamava Divina Providência. Com todo esse simbolismo, era muito importante que a Câmara fizesse alguma coisa, marcasse alguma coisa. E foi justamente essa praça que pertence à Câmara, né? É uma área, né? Que é uma área pública, mas contígua à Câmara. Nós decidimos que teríamos que fazer uma homenagem aqui. Desde 2011, a Câmara tem promovido mudanças nesse espaço. Primeiro, a praça foi rebatizada de Memorial Praça Vladimir Herzog. Em seguida, ganhou um mural do artista Elifas Andreato, que retrata a forma com que o jornalista foi morto em 1975. Agora, com a escultura Vlado Vitorioso, também de Elifas Andreato, o espaço faz uma homenagem à democracia e à liberdade. Na verdade, essa imagem foi construída para um prêmio especial de direitos humanos da ONU. Isso foi me encomendado há 4 anos atrás e depois surgiu a possibilidade, com a inauguração da praça, da gente fazer uma fundição em bronze numa escala humana, vamos chamar assim. E é claro, o significado dela é a celebração de uma geração vitoriosa contra o regime de exceção. A escultura chegou à Câmara ainda no início deste mês, quando foi aprovada por Andreato. E muito mais do que lembrar o passado, o Vlado Vitorioso tem como missão resgatar a luta pela democracia e pela liberdade de imprensa travada por essa geração. Esse é o objetivo, que a gente sempre relembre que para manter a democracia a gente precisa estar sempre vigilante e é importante que a luta daqueles que deram a sua vida, no caso de Herzog, pela democracia sempre seja celebrada, lembrada, para que a gente se prepare para os embates que existem mesmo no dia de hoje, né? Porque essa praça não é simplesmente uma praça, é a praça memorial da luta não só do Vlado, não só dos jornalistas do passado, mas do presente e do futuro. Esse território será carregado de emoção permanentemente, ainda mais que está se vendo na linha do horizonte tempos muito difíceis. Então a gente precisa
entender esses erros do passado para que eles não se repitam, entender como é que a gente chegou até aqui, entender que a democracia custou caro e por conta disso a gente tem que cuidar dela com bastante carinho.